Olá, tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre sabedoria. E para destacar esse assunto, sabedoria, nós vamos explorar uma figura muito interessante que está nas Escrituras Sagradas, do ponto de vista prático, psicológico, para as nossas vidas, para o nosso entendimento. Eu sou Carlos Medeiros e este é o canal Nexo, Curadoria de Conhecimentos Espirituais. As Escrituras Sagradas, e quando eu falo em Escrituras Sagradas, eu falo da Bíblia, do Alcorão, o Bhagavad Gita, o Piste Sofia, o Talmud, a Cabala, etc. São repletas de ensinamentos muito interessantes. Ensinamentos práticos, metáforas que podem ser contextualizadas para o homem moderno, para a nossa vida atual. Os personagens bíblicos, por exemplo, são figuras arquetípicas, são arquétipos do inconsciente e representam metáforas da nossa vida individual e coletiva. E essas metáforas, elas funcionam impressas no nosso inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, tal como esclareceu o psicólogo Carl Jung. E é sobre este contexto que eu vou estar falando hoje, que nós vamos estar pensando, refletindo sobre esse assunto. Dentre os vários personagens, eu escolhi um em particular que chama muita atenção e que eu gosto muito de ler, de refletir sobre esse personagem. Nós vamos falar da figura do rei Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Estudando uma passagem do primeiro livro de Reis, capítulo 3, nós vamos explorar as metáforas do autoconhecimento que a figura do rei Salomão nos comunica. Nós não vamos falar exclusivamente sobre o aspecto religioso, mas sobre o aspecto prático do autoconhecimento, que eu acho muito legal é que todas essas escrituras, e esta, que é a Bíblia que eu escolhi, eu elegi para a gente refletir hoje, comunica para nós um ensinamento muito interessante, muito prático, bastante legal. Então, por exemplo, Salomão, ele herdou o trono e a riqueza do pai. Ele era filho do rei Davi. O rei Salomão, assim como qualquer pessoa do reinado de Israel, foi realizar um sacrifício, uma oferenda num local sagrado. E nesse local sagrado, ele pernoitou e teve um sonho. Neste sonho, Deus lhe aparecia e lhe dizia: peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Bom, vamos parar aqui para a gente refletir um pouquinho na metáfora dessa passagem. Para a gente entrar em contato com o nosso eu maior, com a nossa divindade interna, com o nosso potencial imenso que nós temos dentro de nós, é preciso que a gente esteja no nosso local sagrado, onde nós sacrificamos as nossas crenças limitantes, onde nós somos nós mesmos e mais ninguém, onde conversamos com Deus face a face e sem intermediários. Nesse local sagrado, simbólico, evidentemente, nessa passagem do rei Salomão, nesse local sagrado dentro de nós, nós tiramos as máscaras e a gente se desnuda, a gente mostra como realmente a gente é. Se nós observarmos bem, todos os programas de treinamento, programas de capacitação, aconselhamento, coaching, mentoria, visam colaborar de alguma maneira com o indivíduo, tirando ele do lugar comum e posicionando ele em um outro patamar, melhor, mais positivo, mais produtivo. De fato, aí nesse espaço sagrado, não temos como mentir a nós mesmos, né? Não dá para mentir. Somos nós diante de nós mesmos. Então é importante nós estarmos em comunhão com a gente mesmo, com o sagrado, em silêncio, somente nós mesmos, nesse nosso local sagrado que habita dentro de nós, né? Assim como Salomão, para ouvir a voz da divindade, ouvir a voz de Deus, precisou estar num local sagrado também para fazer os seus sacrifícios. Mas a história continua aí no livro de Reis. Naquele momento, naquele sonho, Salomão agradece a Deus por ser filho do rei Davi, ressaltando as qualidades e os valores do seu pai. Ele agradece a Deus por ter herdado o trono,
e por ser o rei de Israel. Mas ele coloca as suas preocupações. Ele diz que ele tem medo. Ele se diz, olha, meu Deus, eu sou jovem demais. E eu não sei o que fazer frente às circunstâncias que esse desafio requer de mim. Eu não sei o que fazer. Mais uma reflexão. Então, a sinceridade de Salomão. A sinceridade é uma ferramenta poderosa contra a hipocrisia. E quando a gente quiser entender o significado dessas palavras, a gente precisa procurar a etimologia delas. A etimologia dessas palavras tem algo em comum. Sinceridade é uma palavra de origem latina e significa sincera. Isso era uma referência às antigas máscaras teatrais que os atores usavam e que eram confeccionadas com cera. Ser sincero significaria, portanto, ser sem cera, sem máscara. Já a palavra hipocrisia é de origem grega e quer dizer fingimento, dissimulação, mas pode ter um outro significado também. Pode significar algo que está abaixo do bom senso, abaixo do discernimento, algo que não tem lógica, porque a palavra hipo, em grego, quer dizer abaixo. Crises, além de crise, pode significar também discernimento, juízo, razão. Portanto, ser sincero, sem cera, sem máscara, é o antídoto contra a hipocrisia, contra o falso juízo, a falsa razão. E assim a gente continua refletindo sobre os ensinamentos de Salomão, como eles são contextualizados na nossa vida. Então Salomão, continuando o diálogo com Deus no seu sonho, Salomão pede então que Deus lhe dê discernimento para governar o seu povo e capacidade de distinguir o bem e o mal. Já que ele poderia pedir qualquer coisa, ele pede a Deus, olha Senhor, me dê discernimento para governar o meu povo e capacidade para distinguir o bem e o mal. Difícil, né? E a metáfora é exatamente essa. Essa distinção entre bem e mal não é nada fácil. Né? Não é difícil nas nossas vidas a gente discernir o que é bom, o que não é. Mas é necessário ensaiar essa tentativa de compreensão do que é certo e do que não é, para usarmos o senso de justiça. Embora a gente reconheça que é difícil mesmo ser imparcial. É difícil ser imparcial. A gente acaba tomando partido ou opinião sobre determinadas circunstâncias ou situações ou pessoas. Alguns mestres do autoconhecimento que eu tenho estudado, eles reconhecem que, primeiramente, é necessário a gente refletir, quer dizer, usar o racional, refletir sobre essas circunstâncias, sobre a nossa percepção e, em seguida, meditar, usar o centro emocional, usar o racional na reflexão, usar o emocional na meditação. A sensação de que algo em nós é falso, quando nós temos essa sensação muito forte, significa que é realmente falso. Há algo no nosso interior que aponta a verdade. Sabe, quando você tem a sensação de que algo não é legal dentro de você, que é falso, é um conceito, é um sofisma, quer dizer, é uma falsa certeza, é porque ela é falsa mesmo. Fiquemos atentos para isso. Então Salomão nos ensina essa metáfora através dessa passagem. Mas o diálogo de Salomão com Deus continua. Então diz lá no livro de Reis, diante desse pedido de Salomão, Deus ficou muito agradecido. Deus teria gostado muito dessa sua postura. Então Deus teria dito a Salomão o seguinte: já que você pediu isso e não pediu uma vida longa, nem riqueza, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que não houve nem haverá ninguém como você. Olha que coisa. Então, Deus repete, olha, já que você pediu isso, pediu discernimento, não pediu fama, não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos, né? Tira do meu caminho os meus inimigos.
né? Eu vou lhe dar um coração sábio, capaz de discernir, de modo que não houve nem haverá ninguém como você. Qual é a metáfora para a nossa reflexão em torno disso? A vida dispõe de mecanismos que nos impulsionam para o progresso e o crescimento pessoal em todas as áreas. É preciso, porém, né, acima de tudo, ter condições para acionar esses mecanismos misteriosos da vida. É preciso que a gente esteja que os nossos valores sejam alinhados com os valores que agregam e não com princípios limitantes, destrutivos, dissimulados, né? Então, e não com a hipocrisia que a gente acabou de falar. Interessante isso, né? Não pedir a morte dos nossos inimigos, isso pode ser interpretado, a gente não precisa interpretar literalmente, mas não pedir a morte, não pedir o afastamento dos nossos concorrentes, não pedir afastamento das pessoas que não pensam como nós, dos diferentes. Enfim, a gente saber aplicar a alteridade. Alteridade é a capacidade de lidar com as diferenças. É um desses valores fundamentais. Saber conviver, sempre discernindo, sem que isso implique em concordância. Eu não preciso concordar com quem pensa diferente de mim, nem ele concordar comigo. Mas não podemos desenvolver uma inimizade em cima disso. E o diálogo de Deus com Salomão no sonho continua ainda. Deus ainda teria dito para Salomão o seguinte, a mais intrigante passagem. Além de dar discernimento, Deus diz para ele o seguinte, eu também, além disso, lhe darei o que você não pediu. Lhe darei riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você em toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e observar os meus decretos e mandamentos, eu prolongarei a sua vida. Olha só. Metáfora por trás disso, reflexão por trás disso. Nenhum recurso surge de graça nas nossas vidas. A vida tem mecanismos que nos situam em contextos que não são aleatórios, não são improvisados. Tudo na vida segue um plano, um princípio maior, um propósito. Nós não cansamos de falar isso aqui no canal. Interessante a frase ali de Deus para Salomão. Andar nos caminhos e observar decretos e mandamentos não precisa ser interpretado literalmente como cláusulas pétreas, como diz aí o pessoal da área do direito, né? Como questões inamovíveis que você não consegue modificar, mas com flexibilidade, como um estilo de vida baseado na justiça, na misericórdia, na bondade, no respeito. Fama e riqueza são consequências. Elas surgem para que as multipliquemos no caminho do bem. Veja que Deus dá fama e riqueza para Salomão como consequência da sabedoria dele, não dá de graça. Para finalizar a nossa discussão e a nossa reflexão, eu lembro aqui de uma história que está no livro de Reis. Essa história é muito conhecida, é provável que você conheça também, em que os guardas de Salomão trouxeram 2 mulheres e uma criança no colo. E essas mulheres, elas reclamavam entre si que o filho era de uma delas. Uma dizia, o filho é meu. Não, o filho é meu. O seu filho morreu. Não, o seu é que morreu, essa criança é minha. E elas ficaram discutindo ali na presença de Salomão, e Salomão só ouvindo. Quando finalmente ele pediu para um dos guardas, traz uma espada para mim. Eles trouxeram uma espada e falou, agora eu vou cortar essa criança ao meio e vou dar metade para cada uma. A primeira mulher ficou desesperada. Não, senhor. Eu prefiro que meu filho fique vivo, que entregue ele vivo para outra mulher, do que vê-lo morto. E a outra mulher disse assim, eu prefiro ter metade do filho, porque aí não fica nem para mim nem para você. Salomão entregou a criança para a primeira mulher. Óbvio. Porque somente alguém muito sábio para poder julgar sobre essas questões. Então, fica aqui o nosso recado. Eu espero que você tenha gostado. As figuras bíblicas ou as figuras que se encontram nas escrituras sagradas, né? Esses grandes personagens que passam pela história das escrituras sagradas, sempre têm uma sabedoria para nos ensinar. Essa sabedoria pode ser contextualizada para a nossa vida particular, profissional, pessoal, familiar, de qualquer forma que for. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com pessoas, amigos, parentes. Dá um like aqui no canal para que a gente possa continuar, como eu digo, compartilhando conhecimento de relevância para todos vocês. Muita paz no seu coração. Até a próxima oportunidade. Tchau.